Fala, meus alunos Logos Enem, aqui é o professor Gustavo Henrique. Vou iniciar com vocês a aula de História, tá bom? E nessa aula a gente vai falar sobre a expansão comercial marítima. Vamos dar muita ênfase como essa expansão marítima vai acabar desenvolvendo e melhorando o sistema comercial aqui da Europa e vai possibilitar também o desenvolvimento aqui e surgimento das colônias. E lembrando, algo importante saber é que vamos ter dois tipos de sistema de colonização, tá bom? Então, bora para a aula. Quando a gente está falando dessa rota comercial marítima, inicialmente quem vai acabar tendo domínio e monopólio dessa região é a Península Itálica. Lembrando, a Península Itálica ela vai ter um grande problema aqui, que ela não vai criar um estado forte construído, tá? Então vamos ter vários tipos de estados quando se fala da Península Itálica em si. Ok. Por que a Península Itálica ela é tão importante? É justamente pelo renascimento comercial. Nesse período do renascimento comercial, a Itália ela vai ser o ponto, o foco do desenvolvimento cultural. Então, aqui vai ser um polo de desenvolvimento cultural. Pessoas de toda a Europa vão acabar utilizando a Itália como um ponto de encontro para esse desenvolvimento da sua cultura, da arte, do comércio. Tá? E outra, porque justamente Itália já tem uma tradição de comércio marítimo e de rota comercial marítima. Outro grande problema que vamos encontrar é com a queda de Constantinopla. Constantinopla agora vai pertencer aos muçulmanos, né, aos islâmicos. Então, a maioria dos produtos que ia pela rota comercial para lá vai ter que pagar altas taxas de imposto alfandegário, tá? Justamente para conseguir vender seus produtos ali para a região ali de Ocidente, perdão, de Oriente, e também para conseguir comprar produtos das cidades, certo? Então, como a gente vai ver, Portugal está os pioneiros no desenvolvimento daquela do Estado, tá? E elas vão ser pioneiras também na economia do mercantilismo. O mercantilismo aqui era um de capitalismo naquela época, tá? Então, Portugal está patrocinando o desenvolvimento marítimo para ter as rotas comerciais acabem por enriquecer e aumentar o de ouro, de metais preciosos dessa região, tá? Então, Espanha, Portugal e Espanha são os primeiros países a ficarem em torno do rei, em construção de Estado forte, unificado, promovendo viagens marítimas, assim favorecendo o desenvolvimento comercial. Tá? E justamente nesse desenvolvimento vai entrar uma figura que é o Cristóvão Colombo. Em 1492, o Cristóvão Colombo vai navegar a América para descobri-la. Só que tem uma característica importante, tá? A gente vai ter uma divisão entre a América Ocidental e a América Oriental, ou, perdão, de Índia Ocidental e Índia Oriental. Por quê? A rota ocidental é relacionada ao descobrimento do Cristóvão Colombo, enquanto a Índia Oriental é relacionada à rota de descobrimento do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco da Gama é referente a Portugal. Então, falamos Cristóvão Colombo são as colônias descobertas referentes à Espanha, tá bom? Então, Cristóvão Colombo em 1492, o Vasco da Gama em 1498, tá? Mais para frente eu vou detalhar melhor. Ok. O que sabe que o mecanismo, como eu falei para você, é uma forma, ou é um caso, né? É uma forma de referente àquele período histórico, daquele tempo. Justamente o fato da doutrina dele baseada no bulionismo. Bulionismo significa o acúmulo de riqueza em moeda de ouro, tá? E o que está segundo ele deve das nobres. Os nobres seria o prata, tá? Justamente para os exercícios. Porque se a gente fazer uma economia voltada para a agropecuária, o animal, a planta, tudo mais, eles são perecíveis. Os animais, tá? Outra, em 1534, a gente vai ter a Contra-Reforma fazendo criação da Companhia de Jesus. Jesus é importante, porque ela não as colônias. A Companhia de Jesus fora da região capitalista as colônias, tá? Justamente esse é o Contra-Reforma de vocês estão acabando com o catolicismo ele acaba ficando centralizado entre esse trazendo esse crescimento, o desenvolvimento das navegações e busca para as rotas marítimas. Porque buscando essas fés significa que a igreja vai conseguir se manter essa fé também. Bora para eu já expliquei o que é econômica, período, que já é da Idade Moderna, que já tem o nascimento, o aumento etc. A gente já vai um surgimento de globalização, ideia de desenvolvimento de uma organização. Você já fala de globalização em gráfico profissional. Nesse período, o que é importante na lança comercial? O Estado deve mais que tá, ou seja, o Estado vai mais para fora do que comprar, tá? E outra, o aqui ele desenvolver o seu comércio interno, dentro, tá? Por isso, vamos ter um sistema de protecionismo. Vamos dar um exemplo na atualidade.
Se você, brasileiro, compra um produto do exterior, esse produto ele vai ter uma taxa a mais, que é a taxa alfandegária. Porque é um produto que você compra de fora, então você não usou o comércio interno, por isso ele acaba sendo mais caro. E nesse período a gente vai ter essa intervenção estatal, ou seja, o Estado intervém diretamente na economia, tá? Porque o período ele fortalecer o país, ele acumular essa riqueza, investir essa riqueza, seja no desenvolvimento técnico, científico daquele período, tá? Nesse acúmulo a gente tem um metalismo. E a partir disso, esse metalismo também, metais ósseos, vai ser no próprio desenvolvimento das navegações buscando colônias ou navegando para o novo mundo. O colonial ele vai importar, produzido da metrópole. Isso também já está sendo forma de lei, sistema político, tá? Entre a metrópole e a colônia. Se a gente fosse jogar na atualidade, é quase como se fosse a formação de blocos econômicos. Tá? Do comércio, a relação do pacto colonial. E quando a gente tem essa formação de tarifas, alfergárias, ou seja, essa só de outro país. Lembra que teríamos durante a colônia? É a de povoamento. Isso vai ter uma divisão entre norte e sul. Quando a gente fala de povoamento, são colônias que deram origem aos Estados Unidos, as 13 colônias, tá? Que foram mais utilizadas, esse sistema foi mais utilizado pelos ingleses. Quando a gente fala de colonização, são as colônias que vão dar origem à América Latina, ao Brasil, ao México, por aí, tá? Principalmente ao Brasil. Qual que é a diferença entre uma e a outra? Então as pessoas já vão com a intenção de morar na colônia, tá? Já querem viver a colônia. Então, eles vão fazer a colônia, se desenvolver, tenham tais regalias igual à metrópole, tá? Os principais fatores da colônia de povoamento é a construção de escolas. O colono chegava lá com a escola porque queria que o filho dele fosse educado, tivesse desenvolvimento baseado no conhecimento, tá? A outra forma também, que aqui na colônia de povoamento, é que a mão de obra ela é assalariada. A pessoa é paga. Então, vão ser poucos casos que vamos ter escravidão. Lembra que eu falei que é uma diferenciação entre norte e sul? Justamente porque nas 13 colônias, as que se encontravam no norte, eles eram contra o sistema de escravidão. Eles eram a favor da industrialização. E as colônias que se encontravam no sul, elas queriam mais um sistema baseado na mão de obra, tá? E uma economia baseada na monocultura, na exportação. Ela é comércio, tá? Por isso, beleza? Colônia de exploração, a gente vai ter mão de obra escrava, dependência da colônia com a metrópole, o mercado interno vai ser público, tá? Os recursos que vão ser mandados ou trabalhos na colônia são produtos de uma vez, às vezes são dois, que são interessantes ou que trazem alguma rentabilidade para a metrópole, tá? Por isso que a gente vai não tem intenção de fazer sua renda para a metrópole, para a exploração, para construir fortificações, tá? Baseada numa produção agrícola e inicialmente na plantação da cana-de-açúcar e estação, tá bom? De materiais, recursos naturais. E outra, grande forte vigilância da metrópole sobre a colônia. A galera, esse da colônia no sul dos Estados Unidos aqui, vai gerar guerra, tá? Os Estados Unidos, a parte norte vai acabar do sul, então o sistema de utilização vai evitar desenvolver-se da mesma que a Inglaterra, tá? Quando a gente fala de Espanha e Portugal, tem um grande fator que a divisão entre o novo mundo, tá? Entre áreas de domínio de Portugal e de Espanha. Portugal e Espanha, eles fazem justamente esse tratado porque eles fizeram um grande desenvolvimento dessa corrida de desenvolvimento comercial, tá? Ele é feito só para beneficiar os outros, tanto que despreza a Inglaterra e França, não conhece as áreas que esses países vieram a colonizar, tá bom? O Tratado de Tordesilhas, ele não foi respeitado por nenhuma das nações, ele existiu, mas não foi seguido à risca, tá? O que é a invenção, esse mecanismo na Inglaterra, contribui as corridas aqui marítimas, ou para a expansão marítima comercial? É justamente porque, com a imprensa, a gente vai ter uma divulgação dos conhecimentos, tá? E muitos desses conhecimentos são passados para a população e vai desmentir determinados erros que eram repassados pela Igreja Católica. O burguês e outras pessoas vão ter acesso a livros que antigamente eram vistos como proibidos ou de acesso exclusivo da Igreja Católica, tá? Um exemplo é a própria obra do Aristóteles, que vai ser uma das fontes de inspirações para o Cristóvão Colombo fazer as navegações visando uma descoberta
e comprovação de que o mundo ele é esférico, tá bom? Então, a imprensa, isso aqui já foi questão de faculdade, a própria imprensa, ela tem essa ideia de revolução cultural, tá? E outra, mas toda a base da imprensa já existia na China. A grande diferença é que o Gutenberg ele vai colocar letras, né, que são digital, e elas são reencaixáveis, enquanto da China era por maneira e não era reencaixável. Tá? Essa é a diferença. Galera, 3 fases importantes da expansão da comercial, o que vai para o comércio com o Oriente, porque quando a gente pega países europeus, buscar o comércio no Oriente de artigos de luxo, especiarias, muitas dessas especiarias também receberam medidas. Por que drogas? O engraçado é que isso dá ênfase até no desenvolvimento da palavra drogaria. Porque antigamente, essa população achava que essas especiarias elas tinham dons medicinais também, tá? Beleza? Continuando. A conquista de Constantinopla pelos turcanos, isso vai acabar criando impacto na forma comercial e no desenvolvimento e no monopólio marítimo da Península Itália. Isso é um dos fatores que vai promover. Agora, vamos ter a criação de mercado, né? Que possibilitar que as nações da Europa tenham esse desenvolvimento. A crise econômica de os anteriores vai ser a pandemia, né? E falta de geramento de comida à população. Com a expansão marítima, a busca pelas novas terras não é só para adquirir riquezas na exploração dos metais, mas também para buscar alimentos, tá? Porque na Europa a gente está tendo um novo crescimento dessa população. Com esse novo crescimento dessa população, a Europa não tem tão terras e boas para plantação, para cultivo, vai ser necessário encontrar uma colônia dessas necessidades. E outra para ressaltar também é justamente essa colonização, busca por terras férteis, que o colônia vai levar doenças para essa população nativa da região que eles colonizam, certo? Uma outra forma de promover a diminuição dessa população nativa é fazer uma tribo rival com a outra. A gente vai ver muito isso na América Central. Isso vai acontecer aqui no Brasil. Lembrei para vocês que em 1492 o pessoal Colombo vai chegar à América navegando pelo Ocidente. Isso aqui vai ser entre centrais. Quando a gente diz de Portugal, tá bom? Então, o engraçado é que o Colombo é italiano, por isso que é genovês, que é nova ali. O São Colombo, ele mesmo vai falar que Portugal é o país mais bem desenvolvido do ser humano. Tanto é que ele tenta levar as ideias dele e até a busca pelo patrocínio nessa exploração, pela nova rota marítima para Portugal. Só que ele acaba negando, falando aqui, desce e Espanha abraça ali, certo? Só em 1498, Portugal patrocinar Vasco da Gama, que é o português, pegado por português, e vai entrar uma rota Oriente. E tanto o português como o espanhol achava que as Índias eram um conjunto disso. Por isso, a descobriu até uma questão de 1500 que os itálica o de continente até mais para frente a gente vai ver os mapas. O acesso desses mapas era de forma restrita. Às vezes os senadores falam determinadas rotas, pegavam para terra gente, e isso meio que essa informação meio que virava uma espécie de segredo de Estado. Até Portugal ou Espanha, algum outro país chegar àquela área e falar com liberdade. Mas como eu já falei, esse desenvolvimento vai acabar modificando o sistema econômico, criando um capitalismo aí baseado no mercantilismo, tá? O que é importante ressaltar? É que no históricos tem muitas das funções de descobertas e de ideias voltadas para as tá? Nós vamos ter até Holanda, etc. E por que esses países, Inglaterra, Holanda e França, vão patrocinar e desenvolver o sistema de pirataria. Teve uma questão do Enem que a gente vai ver que relata isso, tá? E o principal foco dos forçados era avaliar os navios para os seus navios, dos ingleses e até mesmo dos costas para esse sistema. Então, na os moscas, aqueles que morriam, agentes patogênicos da varíola, do sarampo, da coqueluche, da catapora, do tifo, da difteria, da gripe, da peste bubônica e possivelmente da malária. Provocaram um novo mundo, o que Dombes chamou de um dos maiores cataclismos biológicos do mundo. No entanto, é importante enfatizar que a falta de imunidade, devido ao seu isolamento, não basta para explicar a mortandade, mesmo quando ela foi de origem patogênica. Olha que engraçado, o texto ele tem uma igualdade com
questões da biologia. Só que utilizando esse texto para relatar o acontecimento desse período, aí ele vai fazer a seguinte pergunta, indagação. Uma ação empreendida pelos colonizadores que contribuiu para o desastre mencionado foi... O que ele quer saber? O que mais ajudou, serviu para diminuir essas tribos, a população dessas tribos, além dessas pestes que o colonizador trouxe? Ou estímulos às guerras legais? Como assim? Deu influenciar uma e outra, assim, diminuir sua população. Então, ficava mais de conseguir dominar ou extinguir essa tribo. Assim, elas não teriam resistência às ações dos povos. Temos uma questão de 2016, ela também é referente a esse contexto. As menção da África, tem um museu para guardar as cartas, tá? Elas são importantes para entender esse período. E a associação de Portugal com o Congo, tá? A África do Sul, os africanos, ao mesmo tempo em que se identifica a escravidão no mundo. Lembrando, o Brasil, a CE, a Tolido, isso faz ele tenha relação próxima com Portugal, tanto que ambos se dar intimamente em cartas como se fossem irmãos. Tanto é que eles escrevem ao meu irmão e vão construir um sistema de acordo de troca de determinados materiais por compra de escravos, tá? Certo até aí? Bora lá. A desumanização de suas práticas serviria como justificativa compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de sua força do trabalho da plantation na América. Ou seja, vão acabar adotando a ideia de que o negro é inferior, isso que vocês vão ver até com o darwinismo social, só que isso é mais recente, tá? E que com essa raça, ela sendo um pouco evoluída, igual a Europa, ela deve ser, né, dominada. Então, isso é uma justificativa que o sistema de colonização que a gente vai ter, de exploração, vai utilizar, tá? Por quê? O que esse sistema de exploração precisa? Mão de obra escrava, para fazer os plantations. Aí vamos ter um modelo de produção, de organização da produção agrícola. O Brasil vai se encaixar nisso, as nossas colônias. Pelo predomínio de grandes propriedades monocultoras, a plantação da cana-de-açúcar, tá? Que utilizavam trabalho escravo e destinavam a maior parte de sua produção para o exterior, para o externo, para a metrópole, certo? Em 2019, a centralização econômica e a expansão ultramarina vai ser um Estado. Aí, falando que esse movimento vai possibilitar um Estado forte, centralizado, e até mesmo a conseguir ter o absolutismo com determinado tempo. E o próprio Gates, né, que é o comerciante, vai conseguir se beneficiar com isso, porque com esse acordo de dinheiro que ele vai fazer, ele vai acabar entrando na esfera política e vai exigir determinadas mudanças. No texto 2, as interferências da legislação e das práticas exclusivas restringem a operação benéfica da lei natural nas esferas das relações econômicas. Essa ideia de lei natural seria aquela ideia de Thomas Hobbes, vocês vão ver isso em filosofia, né? E a ideia de que o homem precisa de alguém que represente o Estado, que tenha todos os três poderes. Ou seja, é uma ideia que valoriza o absolutismo. Como a gente vê nesse período, o Estado ele intervém na economia. E o Estado aqui também, ele vai se fortificar a sua economia através da exploração pela colônia. Olha a ideia de monopólio aí, ó. Eles querem manter um monopólio naquela colônia que eles descobriram e aquela colônia é obrigada a comercializar só com eles. Enquanto, na metrópole, a gente vai ter essa livre concorrência, como a gente pode concorrer com o outro, tá? E mais para frente, os próprios burgueses, quando pedem uma mudança de participação no sistema político, eles vão querer menos a intervenção do rei absolutista. Eles vão querer que o Estado não atrapalhe mais no negócio ou na colocação e taxação de preços do produto que o comerciante pode fazer. Isso é uma ideia que o Adam Smith defende, tá? Inclusive, o Adam Smith ele vai defender até a divisão dos poderes, o que é um questionamento ao próprio rei absolutista. Em 2009, a ocasião de Drake tratar contra a Espanha, Gamboa, Ouro, Peru, Paraná. Lembra? Quem patrocina essa pirataria? Inglaterra, França, Holanda. Principalmente a Inglaterra aqui. No caso, era interesse da Inglaterra em enfraquecer a Espanha justamente para conseguir dominar determinadas colônias que era dela ou conseguir terras que era daquela colônia, tá? Bora lá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I,
ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru, antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o entreposto do ultramarino. Tá vendo? Isso aqui favorece exclusivamente ao desenvolvimento econômico e industrial da Inglaterra. Tá? A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para B, conquistar as riquezas dos territórios americanos. Qual que era a riqueza? O metal precioso aqui, ó, ouro, prata, por aí vai indo, tá? Lembrando, a economia que a Espanha vai acabar desenvolvendo na sua colônia é a da extração de metais preciosos, certo? Enquanto a de Portugal é o plantation, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha essa divisão de colônias. Quantas colônias, né? Era entre Canadá e mais para circular, enfim. Aí a gente vai ter confronto entre a Inglaterra, às vezes, e eles são pertencentes à beleza? Se tem uma série chamada Frontier, até com Jason Momoa. É muito boa, eu recomendo, ela é muito boa, porque ela vai tratar muito da colonização aqui dessa área, que seria o Canadá, e principalmente o Canadá e o que futuramente seria os Estados Unidos, tá? E sem mencionar também vai trabalhar até a independência dessas regiões. Pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui, tá? E tenham um excelente dia para vocês. Tudo de bom.